O Espetacular Homem-Aranha Volume 1, primeiro volume da coleção clássica Marvel, que é uma coleção nova que a Panini está aí lançando recentemente. Começou tem 2 meses, na verdade, em que a proposta é trazer as primeiras histórias da Marvel em uma ordem mais ou menos cronológica. Digo mais ou menos cronológica porque tem algumas coisas que às vezes fica um pouco confuso. Algumas revistas na época não saíam todos os meses, então uma edição separada que está dentro de um encadernado pode vir posteriormente a outra revista, e assim é difícil você criar uma ordem 100% cronológica. Mas eu diria que é cronológica o bastante, mais do que suficiente para você estar acompanhando as histórias e ver a evolução da editora quase como um todo, sem tendo aquela sensação de você estar vendo a coisa sendo construída, o universo Marvel com seus personagens mais famosos está sendo estabelecido. E eu digo quase toda a Marvel porque aqui já começamos com Homem-Aranha e no segundo volume tem o Quarteto Fantástico, que já cheguei a comentar aqui, mas não temos, por exemplo, algumas edições do Capitão América que já tinham existido, algumas edições do Doutor Estranho que eram publicadas lá em, se não me engano, é Journey to Mystery, que não são lançados nessa coleção, que se concentra em personagens mais famosos como Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores, Capitão América e outros personagens. Nessa primeira edição a gente tem a Amazing Flight 15, lançada em 1962, e Amazing Spider-Man de 1 a 5, que foram lançadas lá para o final de 63. Então, assim, embora o Homem-Aranha ele tenha surgido antes do Quarteto Fantástico, nessa edição da Amazing Flight 15, que inclusive foi a última edição dessa revista, Amazing Flight, em que o Homem-Aranha só entra na revista porque como era a última edição, o dono deixou o Stan Lee colocar essa ideia que na época ele via como bizarra, de colocar um herói adolescente com problemas de vida cotidiana, com poderes de aranha, sendo que aranha, tipo, um negócio meio nojento, ninguém gosta de aranha, era o que se pensava na época. E depois dessa primeira edição da Amazing Flight 15 de 62, houve o lançamento do Quarteto Fantástico 1, que está na segunda edição dessa série cronológica, e só então, um tempo depois, mas no mesmo ano, que saiu o Amazing Spider-Man 1, que seria a revista solo fechada lá do Homem-Aranha. E aqui tem uma série de coisas interessantes que a gente, assim, quase todo mundo conhece, que lê quadrinhos, conhece a mitologia do Homem-Aranha e sabe, assim, as origens do herói. Mas lendo essa revista aqui, do início, que eu sinceramente não tinha pego para ler ainda, só conhecia assim, as edições, conhecia um pouco sobre o momento que algumas coisas foram introduzidas, mas não tinha pegado para realmente ler, diferente do que eu fiz com o X-Men, que eu cheguei a ler quase todos os X-Men, desde o início até o meio dos anos 80, 90. Essa edição traz um monte de coisa interessante que eu ainda não sabia de detalhes. Bom, o Amazing Flight 15, que tem essa criação do Homem-Aranha, ela é uma revista pequena, de umas 10 edições, 15 edições, porque a Amazing Flight, na verdade, lançava como se fossem duas histórias diferentes, de personagens diferentes, e ele traz a criação do personagem do Homem-Aranha. Mostra ele tendo problemas na faculdade, não, na escola, que ele era nerd, sofria bullying lá do Flash Thompson, que, se eu não me engano, ainda não foi nomeado nessa primeira edição. Ele só aparece, ele e a Liz, mas eu acredito que o Flash Thompson ganha o nome sim, e a Liz eu acho que ela não recebe um nome. A Liz é uma personagem antiga lá, acho que uma das primeiros interesses românticos do Peter Parker. E logo em seguida o Peter Parker já vai aqui para a feira de ciências, onde ele, distraído, pensando na vida, ele acaba sendo mordido pela aranha radioativa depois que ela passa lá pela máquina. E isso é uma cena clássica do Homem-Aranha, e como era uma revista muito pequena, acontece em uma página. Em uma página o Homem-Aranha já foi mordido, e no final da página ele já está descobrindo os poderes dele, quando ele foge de um carro que passou por perto dele e acaba grudando no prédio. Na cena anterior, mostra o tio Ben, mostra a tia May e o pessoal do colégio usando Peter Parker. Com isso, descobrindo os poderes, em duas páginas seguintes, na página seguinte o Homem-Aranha já tem a ideia de estar trabalhando, lutando na arena com os novos poderes dele para estar ganhando dinheiro. E assim mostrar que ele não era aquele fracassado que o pessoal da escola dele ficava encarnando que ele era.
Aí chegamos na parte 2, em que ele faz algumas apresentações, ele faz uma apresentação na televisão, o que não é algo que eu sinceramente lembrava. Eu lembrava do lance da luta, mas não lembrava isso da TV. E na TV é onde ele deixa o ladrão escapar, o ladrão que viria matar o tio dele, o tio Ben, que todo mundo já conhece aí pela frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que ele não fala nessa edição. O tio Ben, na verdade, quando o ladrão foge e o Peter Parker volta para casa, o tio Ben já está morto. Ele não chega a falar com o tio Ben. Ele só fala com um policial, um guarda ou policial que está na frente da casa dele, e ele fala que seu tio morreu. O Homem-Aranha então vai atrás do criminoso e descobre que o criminoso é o ladrão que ele tinha deixado passar. E com isso, o narrador da história, ele diz: arrasado, Peter desaparece na escuridão em silêncio, finalmente ciente de que neste mundo grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Isso então não é uma frase que nessa época foi preferida pela boca do tio Ben, mas que mais tarde seria atribuído a ele através de um retcon, que é quando nessas revistas assim da Marvel e da DC, eles pegam um detalhe, inserem um detalhe ou alteram um detalhe das primeiras edições, alterando basicamente o que aconteceu de forma sutil ou não, para inserir um novo detalhe, um novo fato, como por exemplo isso do tio Ben falando grandes poderes e grandes responsabilidades. E após isso, a gente começa com realmente a primeira história do Homem-Aranha, lançada em março de 63. Março de 63, isso. Escrita, a capa do Jack Kirby, ela naturalmente roteirizada pelo Stan Lee e desenhada pelo Steve Ditko. E nisso, o Homem-Aranha ele logo descobre os problemas de ser Homem-Aranha, porque assim, diferente do que foi com o Quarteto Fantástico, na verdade do que foi com todas essas revistas que eu li dessa fase da Marvel clássica, o Homem-Aranha ele não tem um vilão na primeira edição dele. Na verdade, as duas primeiras edições, se você considerar a Amazing Flight, ele não tem um super vilão. O primeiro antagonista do Homem-Aranha, na primeira edição da revista própria dele, é ninguém menos que o J. Jonah Jameson, que logo começa a dificultar a vida do Peter Parker, que está querendo voltar a fazer apresentações com o Homem-Aranha, dizendo que o Peter Parker é uma grande ameaça e deveria ser preso, eliminado de Nova York, é um grande perigo para Nova York. E com isso temos essa primeira edição em que o Homem-Aranha lida não com vilões, mas com a mídia, uma mídia que está pegando no pé dele, dizendo que ele é um grande problema para ser lidado. E nessa edição é introduzido também o filho do Jameson, que é um astronauta, e a nave dele dá defeito, o Homem-Aranha salva ele, mas o Jameson ele não dá o braço a torcer. Diz que o Homem-Aranha provocou o acidente para poder salvar o filho dele e sair como herói. Então é uma história assim que bem a cara do Homem-Aranha. Deixa eu só ver um negócio aqui. Na verdade, essa é a primeira história da primeira edição, porque eram algumas histórias nessa época, a revista vinha com duas aventuras, digamos assim, dentro de uma revista de 20 e poucas páginas. Então tem essa questão do Jameson no início, mas logo em seguida é sim introduzido um vilão, eu estava meio confundindo se era na primeira edição ou se já era na segunda, que é o Camaleão. Então o Camaleão é um vilão clássico do Homem-Aranha, ele volta e meia aparece, embora ele não seja assim um dos vilões mais que a gente considera assim um dos grandes nêmesis do Homem-Aranha. Não é o Dr. Octopus, não é o Duende Verde, não é o Kraven, mas ainda assim foi o primeiro super vilão que apareceu para o amigão da vizinhança. E junto com o Camaleão, nós temos uma aparição do Quarteto Fantástico, que é a Marvel já introduzindo a noção de personagens recorrentes, de um mundo maior em que os personagens estão vivendo no mesmo ambiente, estão colaborando um com o outro, de histórias se cruzando. E isso é bem legal de ver essa coleção. Acho que a coisa mais legal de ver essa coleção é justamente isso, de você ver como as coisas foram evoluindo junto. Por exemplo, aqui você vê o Quarteto Fantástico já com os uniformes dele, já bem estabelecidos no edifício Baxter. Então eles já é lá para depois da terceira edição do Quarteto Fantástico. E a gente vê os reflexos dessas mudanças na revista do Homem-Aranha. E inclusive uma coisa que eu comento no meu vídeo sobre o Quarteto Fantástico, que eu não via o Reed Richards como um cientista, inventor, que inventa várias engenhocas naquelas 5 edições, aqui na revista do Homem-Aranha isso já fica um pouco aparente. Porque quando o Homem-Aranha vai no edifício Baxter,
procurar emprego com o Quarteto Fantástico, porque ele está desesperadamente precisando de grana, a Mulher Invisível, na época Garota Invisível, comenta para ele, não, nosso dinheiro vai para obras beneficentes, uma parte a gente usa para fazer nossas experiências científicas, objetos científicos, para aparelhos revolucionários de combate ao crime. Então, já passando essa ideia de o Reed Richardson inventor, deles fazerem pesquisas científicas, o que é o que eu falei. Eu não senti que ficou tão claro na própria revista do Quarteto Fantástico. E logo em seguida a gente tem a aparição do Camaleão, que o Homem-Aranha vai tentando enfrentar. E, passando isso, na segunda edição, o vilão que é introduzido é o Abutre, também conhecido como o Velho da Havana. Ele veio antes foi o primeiro inimigo alado do Homem-Aranha, aparecendo antes do Duende Verde, que é considerado o Nemesis do Aracnídeo, e que nem aparece nessa edição. Então, o Homem-Aranha tem uma dificuldade com o Abutre, busca tentar prendê-lo, tem um pouco de dificuldade, mas ainda assim consegue. E na mesma revista temos a aparição do Consertador, que nessa época foi estabelecido como um personagem muito diferente do que ele veio a ser depois. Nessa época que o Consertador era um alienígena. E na verdade ele era muito diferente de todos os outros vilões do Homem-Aranha, que eram pessoas não exatamente com poderes, mas com tecnologia. Não, na verdade o Sandman tinha tecnologia. Mas eram criminosos ou pessoas mais ou menos normais e não alienígenas, como foi o caso do Consertador. Depois, a HQ introduz o Dr. Octopus, que é apresentado como um vilão mais difícil que o Homem-Aranha teve que enfrentar. O Homem-Aranha, inclusive, perde inicialmente para o Dr. Octopus, pensa em deixar de ser Homem-Aranha, mas depois consegue dar a volta por cima. Então é colocado como um vilão muito forte dele. O Homem de Areia também ele aparece aqui com aquela roupa clássica dele, que é basicamente uma roupa normal, que parece que eu acho que ele estava usando na prisão, inclusive. E por último, o último a ser introduzido na HQ é o Senhor Destino, Dr. Destino, que é introduzido no Quarteto Fantástico e que aqui novamente mostrando essa questão da Marvel ser um mundo interconectado, ele sai das páginas do Quarteto Fantástico para aí causar problemas para o Homem-Aranha. Então esse primeiro volume eu acho que é bem interessante porque ele estabelece uma série de coisas, estabelece essa relação que as revistas da Marvel tinham uma com a outra, que não era tão comum nas revistas da DC na época, estabelece que o Homem-Aranha conhece e tem uma relação com o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico aparece em 3 das 5 edições da revista do Homem-Aranha aqui. Inclusive é bem legal quando eles se encontram, porque mostra que o Homem-Aranha é muito forte. O Homem-Aranha consegue derrotar todos do Quarteto Fantástico sem muito problema. É claro que o Quarteto Fantástico não estava lutando com garras e dentes, mas ainda assim mostra que o Homem-Aranha era um herói bastante capaz. Ele vence o Coisa na força, ele consegue prender o Reed Richards, consegue detectar a Garota Invisível, então o cara era realmente poderoso. E novamente, o Doutor Destino, que é um vilão que veio a ser um cara muito, muito foda, ele não faz nada muito ameaçador nessa edição não, embora eu acho que a participação dele aqui na revista Homem-Aranha tenha sido melhor do que ele na edição 5 do Quarteto Fantástico. Uma coisa importante também de dizer é que assim, eu sempre ficava com a impressão de que a arte das revistas antigas da Marvel, principalmente do Homem-Aranha, eram estranhas. E eu ficava com isso na cabeça porque eu tinha em mente 1 ou 2 quadros em que eu vi o rosto do Peter Parker e achava a cabeça dele com um formato meio estranho, que na verdade eram momentos em que ele estava meio afastado do plano principal da cena e que a cabeça dele era realmente meio estranha nesses quadros. O que acontece aqui? No entanto, lendo de fato, parando para ler a arte do Steve Ditko, a arte dele é muito boa. E eu não sinto assim que... Assim, claro que é uma arte que a gente não vê hoje em dia, mas eu não sinto dificuldade nenhuma de tá consumindo essa arte. Eu acho que o cara aqui já mostrava que desenhava muito bem e não fiquei nem um pouco insatisfeito com a parte gráfica dessa revista, que me satisfez bastante. Inclusive, o Steve Ditko, em alguns momentos, os rostos que ele desenha são muito bons. Eu acho que isso aqui fica bem evidente no rosto do Abutre, que é um cara bem velho, e você sente assim que é um cara bem envelhecido em relação ao Peter Parker. E assim, o Jonah Jameson também tem uns rostos muito legais, mas aqui ele tá parecendo mais afastado, então talvez não dê
como tá tão bem isso, mas em geral eu gostei muito da arte da HQ. Quanto ao ritmo da narrativa, ele é mais lento. Ele não tem tanta narração. Ele tem bastante narração, que vai falando coisas sobre que eles não passaram com os próprios desenhos, como por exemplo, alertado pelo seu sentido aranha, nosso herói consegue se esquivar no último instante do violento ataque do abutre, mas é desequilibrado pela asa do vilão e cai do prédio. A gente tem momentos assim, mas boa parte do texto são pensamentos dos personagens ou diálogos, mas você pode reparar aqui que tem bastante balões de pensamento do Homem-Aranha mostrando o que ele está sentindo e pensando e avaliando sobre a situação. Muitas vezes repetindo um pouco do que está acontecendo nos quadros. Um tipo de narrativa que é bem diferente do que a gente vê hoje em dia, que as HQs de heróis até buscam uma questão mais cinematográfica. Usar os quadros e a disposição dos quadros, a própria ação, para mostrar o que os personagens estão sentindo, pensando e o que está acontecendo na cena. Nessa época era bastante diferente. Mas ainda assim, não chega a ser num nível que eu senti dificuldade. Quando eu parei para ler essa edição, eu cheguei até a pensar, pô, eu não vou poder recomendar tanto para as pessoas, porque muita gente não vai curtir por causa dessa questão. Mas eu sinceramente não senti tanta dificuldade, mas seja alertado se você resolver comprar, que é realmente bastante texto que algumas páginas pode ter. Mas eu não senti essa dificuldade, não senti uma leitura lenta, justamente porque, em contrapartida, se você tem bastante texto, cada quadro ele avança bastante na trama, e histórias que hoje em dia talvez levassem bastante tempo a ser contadas, são contadas rapidamente em 10, 12 páginas. Então, assim, fica a minha recomendação. Eu gosto bastante dessa série que a Panini está lançando. Eu acho, assim, a melhor coleção que a Panini está lançando no momento. Porque é bem interessante fazer esse papel de arqueólogo e você resgatar os primórdios aí da editora Marvel, ver como as coisas foram se desenvolvendo e ver como o universo foi se criando. E, novamente, a edição física eu acho que está bem legal. Podia ter uma orelha, eu acho que ia beneficiar a edição, mas não exatamente é um grande problema. Mas eu gosto muito de como as cores pegam nesse papel. Essas cores antigas, essas cores assim, até meio chapadas que usavam na época, ficam bem legais nessas páginas. E naquela edição definitiva do Homem-Aranha, que é capa dura, vem, se não me engano, 20 edições, eu acho que as cores ficam mais esmaecidas do que aqui, que ficam bem fortes. Se for ver o preto aqui atrás do Dr. Octopus, fica muito melhor nessa edição em papel, eu acho que é papel ofício. Eu acho que não é exatamente papel ofício, porque isso aqui parece absorver mais a tinta, mas eu acho que fica muito melhor do que aquele papel que utilizam nesses encadernados capa dura. Então, novamente fica aí minha recomendação. Essa edição, essa revista lança 2 edições mensais. A gente está aí, esse mês foi lançado vão lançar 5 e a 6, então ainda dá para começar a colecionar. E espero que tenham gostado do meu vídeo. Ficou bem grande, mas às vezes os meus vídeos ficam grandes. E aqui vou me despedindo. E até o próximo vídeo de HQ. Que como eu tenho vários acumulados e estou soltando quando dá vontade, eu não sei qual vai ser. Mas na verdade eu acho que vai ser X-Men 3, que eu estou devendo adiantar aí as postagens das revistas do X-Men. Mas por enquanto é só, espero que tenham curtido e até o próximo vídeo.